New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. E antes de qualquer coisa, gente, eu preciso passar um aviso para vocês. Esse vai ser o último desses mini podcasts que a gente está fazendo. Se vocês perceberam, nessas últimas 3 semanas a gente lançou podcasts bem de minutos, assim, de 30 minutos, assim, no máximo, estourando. E esse vai ser o último porque a gente vai começar o que a gente chama da próxima temporada, ou a segunda metade dessa temporada aí de 2020, que daí os episódios vão voltar a ser um pouco maiores, a gente vai voltar a ter convidados e tudo mais. Esse foi só um pouquinho, foi só para a gente organizar como é que seriam as coisas, a gente recebeu algumas notícias aí que a gente vai precisar fazer algumas mudanças ali que ia colar. Mas se você não estiver ouvindo essa primeira parte, nada vai mudar, a gente vai continuar gravando os podcasts e tudo mais. Com um pequeno detalhe, por causa dessas mudanças que nós teremos que fazer, a gente vai precisar ficar 2 semanas, 2 semaninhas só, sem o lançamento de podcasts. A gente tem que reorganizar. Eu sei que a gente falou que esse mês a gente está fazendo episódios menores para justamente fazer isso, mas agora são algumas mudanças que precisam ser um pouquinho maiores, então não vai dar tempo da gente ficar equilibrando, trabalhar nisso. Aliás, eu estou aqui acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. A gente vai fazer essas correções e para não ficar mais ou menos as duas coisas, né? Então a gente vai focar primeiro em uma para depois seguir com a outra, para deixar as coisas direitinhas, né? Isso. Olá pessoal, tudo bom? Esqueci. E é por isso, assim, acho que vai ser a primeira vez que a gente não vai lançar um podcast desde janeiro. Então a gente pede desculpas, mas é o que a gente precisa fazer, porque a gente tem umas pautas muito legais já planejadas. Então fiquem tranquilos se vocês não virem que não tem podcast as próximas 2 semanas, é só porque a gente precisa reorganizar ainda mais a casa para a gente estar todo vapor aí até dezembro. E qual que vai ser a pauta de hoje, Diogo? Então, a gente tá ficando velho. Basicamente é isso. E a gente percebe isso através dos filmes que a gente gostava lá no lançamento deles. E a gente do nada percebe que esses filmes já têm 15, 20 anos. E é isso que a gente vai falar, esses aniversários. Talvez tenha algum filme que a gente não mencione, não fique bravo com a gente, mas vamos já começar então, vai ser um episódio mais curto, então não vamos perder tempo. Eu vou começar com o Sim. aniversário que aconteceu recentemente, que foi o aniversário do Scott Pilgrim. Scott Olha aí. Pilgrim contra o Mundo, dirigido pelo Edgar Wright, fez 10 anos esse ano. Eu lembro que eu assisti ele em 2012, porque eu estava na faculdade e tudo mais, e se falava muito ainda de Scott Pilgrim, né, dos quadrinhos. Na faculdade de jogos, obviamente, quadrinhos era uma coisa que era falada o tempo todo, né, todo bando de nerdão. Então se falava muito de mangá, de quadrinhos, e o Scott Pilgrim estava na crista da onda na época, porque 2 anos assim depois do filme parece muito tempo, mas sabe, ainda se falava bastante, tinha camiseta, pessoal usando camiseta do Scott Pilgrim, e o Brian O'Malley também naquela época estava produzindo a próxima HQ dele, que era o Repeteco, que é chamado de Seconds em inglês. E daí eu li tudo, eu achei fenomenal, assim, eu adoro até hoje o estilo de humor do Brian O'Malley, eu gosto muito dessa metanarrativa que ele tem em algumas horas, de quebrar a quarta parede e tudo mais. Era uma coisa mais energética, mais jovial, Mais sabe? louca também, né? Mais Porque louca, né? Sabe, não tinha qualquer restrição editorial como tinha nas editoras grandes. O Scott Pilgrim é da Unipress, por exemplo, é uma editora muito menor, independente, e daí, obviamente, eu fiquei maluco para assistir o filme do Scott Pilgrim. É um dos filmes que eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida, até hoje. Porque eu comprei o Blu-ray dele na mesma época, logo depois que eu vi o filme, acho que tinha na Netflix. Não, Netflix não existia naquela época. Não, existia naquela época, eu assisti pelo Netflix. Mas eu queria ter, eu gostava tanto dos quadrinhos que eu comprei os quadrinhos
E eu comprei também um filme em Blu-ray, que era uma edição especial, que vinha com os comentários do Edgar Wright e tudo mais. E é uma adaptação muito fidedigna. Obviamente tem coisas que são cortadas, tem arcos que acabam sendo deixadas de lado, porque é um filme só de 2 horas e isso já é esperado que aconteça. Mas o grosso, assim, da história é muito bacana. A única coisa que me incomoda um pouquinho é a luta final. Mas toda a vibe, toda a escolha de elenco, o Michael Cera como Scott Pilgrim é um negócio fenomenal, assim. Eu acho que ele foi feito pra esse papel, né? Ele foi feito para esse papel, ele foi feito. Ele transmite aquela energia de dork, sabe? De garoto meio. Puta, eu não sei como descrever o Scott, mas o Michael Cera tem. Ele é o Scott em carne e osso, sabe? Sim, Ele tem esse estilo meio dork do personagem. Sim, eu acho o filme, poxa, ele tem 10 anos, né? A gente às vezes pensa e olha o tempo que já passou e assiste de novo. Eu não consigo perceber que passou tanto tempo, sabe? É um filme que é bonito e os efeitos, né? O filme é muito baseado nisso. E os efeitos são divertidos de assistir até hoje, sabe? Eles não causam uma espécie de vergonha pelo efeito que está sendo passado. Ele é muito interessante. Inclusive, tava. Até pouco tempo estava circulando uma propaganda de Fanta, muito baseado no filme, e assim, era a mesma coisa, sabe? Você consegue assistir um comercial que foi feito esses dias, e o filme, assim, de 10 anos, e parece a mesma coisa. Eu gosto muito dos efeitos do filme, eles são muito divertidos de assistir até hoje, eu acho. Eu acho que visualmente ele é um dos diretores mais interessantes da atualidade. Scott Pilgrim é o filme que eu mais vi, mas recentemente eu sinto que o meu favorito do Edgar Wright é o Chumbo Grosso, mas ambos os filmes dividem muitas das particularidades do diretor. Ele gosta muito de fazer cortes rápidos para tipo estabelecer sequências assim. Por exemplo, no Scott Pilgrim, quando ele vai enfrentar o Gideon no final, é muito rápido, ele amarrando o sapato, colocando a blusa e indo embora, sabe? Ele gosta de fazer cortes rápidos e dinâmicos para manter a fluidez, para manter a emoção do momento, sabe? Ele é muito dinâmico. No Baby Driver, que é o último filme que ele fez, é assim. Na trilogia do Corneto, que o Chumbo Grosso faz parte dessa trilogia, ele é bem desse jeito. Mas o Scott Pilgrim, ele tentou transmitir a fidelidade magética da HQ. Se você pegar alguns frames do filme e comparar com os HQs, algumas partes são exatamente iguais. A composição das imagens é exatamente igual. Ele tem muitos gracejos visuais, porque o Scott Pilgrim bebe de muitas referências de quadrinhos, de jogos de videogame. A narrativa da HQ lembra muito de um jogo de videogame, que é basicamente um garoto que se apaixona pela Ramona, que no filme é interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, que é maravilhosa, assim. Quem me conhece sabe que eu tenho um crush imenso por ela. Quem nunca? Quem nunca? Desde o Scott Pilgrim, por causa desse filme. E daí, pra ele ficar com essa garota, pra ficar com a Ramona, ele tem que enfrentar os 7 ex-namorados do mal. Os vilões, né? Os chefes de fase, quase. Isso, que funciona como chefes de fase, né? É uma narrativa que lembra muito a de um videogame clássico, né? Ele tem que... Os chefes vão ficando cada vez mais difíceis, vão ficando cada vez mais desafiadores e poderosos. E é um filme que abraça os absurdos da HQ. Sim, tem até o Chris Evans, né, no filme. Sim, o elenco é maravilhoso, gente. Michael Cera, a Mary Elizabeth, o Chris Evans, o Brandon Routh, que fez o Superman no Superman O Retorno. Tem a Aubrey Plaza. E sabe, o Edgar Wright, de novo, é um dos diretores mais interessantes da atualidade. E pensar que ele, tipo, um dos primeiros... Não um dos primeiros trabalhos, mas assim, um dos trabalhos que ele é mais conhecido, é muito bacana. Então, eu recomendo Scott Pilgrim para todo mundo. Não é um podcast de recomendação, mas... É um exemplo, né? É um exemplo de um filme que já tem tempo e mesmo assim ele continua muito bom. Coincidentemente, né? Falar também de um quadrinho que virou filme, e esse filme, ele não foi bem aceito na época e hoje ele é até bem considerado. Não sei se por todo mundo, mas John Constantine chegou tem mais ou menos uns 15 anos
né? É um tempo considerável, lembrando da polêmica que foi a última cena do filme. Por mais que o filme lançado lá em 2005 tenha usado um dos arcos mais conceituados, um dos mais bem feitos de Hellblazer, né? O quadrinho de Constantine, o filme teve muitas críticas porque, não sei se você lembra, Caio, mas o filme ele é basicamente uma campanha anti-tabagista, né? O filme inteiro são críticas ao consumo do cigarro e o câncer agressivo que ele causa. E basicamente, Hábitos Perigosos é o arco ali que o diretor, o Francis Lawrence, usou, né, para a construção do filme. O roteiro dele, né, é baseado nesse arco. E ele é muito bom, sabe? O arco é ótimo, um dos melhores de Hellblazer. E isso acaba trazendo uma força pro filme. Eu gosto muito dele. Os detalhes que o filme traz, ele consegue remeter ali com o fã. Só que como ele é uma adaptação, essa é a palavra-chave, né? A gente fala adaptação e isso meio que viabiliza um monte de mudanças e o fã, né? O fã é um cara chato. Então essas mudanças, elas são agressivas. E basicamente a maioria das mudanças do Constantine no filme, além de ser estéticas, são de estrutura de poderes, de magia e tal. E a espingarda lá de cruz, né? E tem a arma lá de cruz, que isso aí chocou uma galera pra virar videogame. Inclusive virou e hoje, recentemente, eu vi o jogo e eu acho que não devia ter visto. Mas enfim, o filme ele tem mudanças assim bem fortes em relação ao quadrinho. O Constantine de Hellblazer não é o Constantine do Keanu Reeves. Quem não entendeu isso e quem não estava esperando isso sentiu muito a mudança e foi agredido. Eu entendo as críticas que ele sofreu na época, mas eu acho que são críticas muito passionais. Eu não sei se a galera lá de trás elas estariam aptas a rever o filme e ignorar a raiva de antigamente, sabe? Porque no quadrinho, depois do Hábitos Perigosos, é muito interessante porque quando o Constantine ele perde, eu vou dar um spoiler aqui do filme, mas quando ele perde o câncer, né, ou é retirado o câncer dele da forma mais agressiva possível, no quadrinho seguinte ele tá fumando cigarro felizão e subindo escada e contente com isso, porque, opa, eu consigo subir 2 lances de escada muito rápido e não consigo cansar. Ele debocha da situação, né? E, assim, no final do filme, ele puxando o chicletão lá, o Babalu, e me machucando. Né? E isso aí chocou uma galera. Você lembra do filme? Você chegou a assistir na época? Cara, eu lembro do filme, se não me engano, ele passou recentemente na televisão. A Tilda Swinton fazia o Gabriel. Sim, é excelente, cara. Como ela tá boa no filme. Como ela casou no papel de Gabriel, porque eu já vou atropelando, porque a gente sempre fala que os anjos não têm sexo, né? Então, qual é a melhor ideia de botar um anjo como um ser andrógeno? Né, cara, isso aí foi uma ideia excelente, que casou muito bem no filme. Eu sei que você vai comentar, mas eu preciso muito falar que é o filme que tem o melhor Satã de todo. Sim, cara, ele é muito... Ele tá muito bem feito. E assim, você acredita que ele é o demônio, sabe? Você acredita que ele é o diabo. E ele é debochado, ele é sujo, ele faz umas piadinhas novamente criticando a indústria tabagista. Ele é muito carismático, cara. Eu acho que o tempo de tela dele é muito curtinho pelo carisma que ele passa em cena. E faltou, sabe? Eu gostaria de ter visto mais dele. É o Peter Stormare, é um ator que eu gosto muito. Ele sempre faz ponta, ele nunca é o protagonista, ele sempre faz o coadjuvante de luxo, mas eu sempre adoro ele. E daí ele fez. E daí ele fez esse Satã que só aparece no final do filme, mas é muito legal o visual dele. É terno branco com os pés descalços, todos sujos de piche. É só os pés que estão sujos de piche. E ele tem umas tatuagens assim, subindo no pescoço dele. Sabe? É muito legal.
Ele é todo debochado, que nem você disse. Mas ele também é meio perigoso, sabe? Tipo, você não sabe o que ele vai fazer, ele parece imprevisível. E ele nem é o vilão do filme, sabe? Ele aparece só no final, mas todo mundo lembra dessa cena que Satã aparece no Constantine. É porque é aquela ideia, né? Porque o Constantine, ele não consegue. Cara, se no mano a mano, ele não consegue vencer os demônios dos quais ele é adversário. Então ele só consegue na inteligência, lubridiando, dando uma sacaneada mesmo. No quadrinho, lá no Hellblazer, ele acaba negociando a própria alma. Ele sabe que vai morrer, porque ele tá com câncer fudido. Começa a negociar a própria alma com vários demônios altos, graúdos, sabe? Que adorariam ter a alma do Constantine para negociar. Então, ele acaba negociando com os três, e os três são lordes do inferno. Eles não. Sabe, eles têm que manter ali uma autoridade dentro da hierarquia. Então, quem que vai ceder? Quem que vai aceitar perder a alma do Constantine e ceder pro outro cara e, sei lá, e demonstrar uma certa fraqueza perante o igual? Então, ninguém aceita comprar e fala: não, mas eu vou morrer. Vocês têm que decidir, que a minha hora tá chegando. Então, de uma forma mais dolorosa possível, agora eu não lembro qual dos três arquiduques do inferno chega e fala: beleza, então eu vou tirar essa porra desse câncer de você e numa próxima oportunidade eu vou arrebatar. E o quadrinho muito clássico que tem depois que ele tá vivo de novo, né? Tô sem câncer, é uma imagem inteira, de página inteira dele mandando o dedo do meio pros três. E esse dedo do meio tá dentro do filme também. Né, porque é de uma forma diferente. O Constantine, ele é explicado lá no meio do filme que o Constantine tá doido para voltar pro céu, apesar de ser esquisito, né, porque ele sabe muito bem como funciona o céu dentro da Vértigo, mas enfim, ele quer muito voltar pro céu, mas, né, com a vida toda cagada, não tem como. É uma das cenas mais legais do filme também, quando ele vai pedir ajuda pro Gabriel. Então ele chega e fala: olha, eu preciso de ajuda e tal. Ela fala: cara, você vai morrer porque você fuma 30 cigarros desde os 15 anos, você não vai pro céu porque você tem uma vida de merda, e fala: cara, você tá fudido. E ele tem consciência disso e acaba, né, num gesto de sacrifício por outro, acaba comprando, né, indiretamente a passagem dele pro céu, que era isso que Deus queria e tal. E o demônio arrastando o corpo dele felizão, sabe? Porra, você vai morrer mesmo, então, né? Sai puxando e o corpo dele grudando no chão, porque ele não tem como ir pro inferno, porque ele vai pro céu. De que antes dessa cena, o Lúcifer oferece um cigarro pro Constantino e ele não consegue acender pra ele conseguir chamar o Satã, pra ele conseguir fazer esse acordo com ele teve que cometer suicídio de novo. Sim. E daí ele não conseguia mexer as mãos por causa dos tendões. Sim. É um humor meio negro, assim, mas é muito engraçado. Não, é ótimo, cara, porque gera uma espécie de diálogo ali entre eles, que ele fala: ah, você quer fumar? Aí ele vai debochando, acende um isqueiro Zippo, né, um clássico Zippo, e vai, sabe, dançando com a chama, enquanto o Constantino tá com o cigarro pendurado na boca e fala: ah, você quer fumar? Eu tenho ações na empresa. Sabe? É mais uma crítica ao cigarro. Eu acho isso muito bom, sabe? Ainda mais pra quem é ex-fumante. Eu não sou o chato, não, sabe? Eu entendo quem fuma e por que fuma. Mas quando eu vejo a campanha inteira e como ela termina, eu consigo achar graça e sem levar o Constantine ao pé da letra, sabe? Como: ah, você tinha que estar continuando fumando porque o Constantine fuma. Não, o filme é uma campanha antitabagista, então no final do filme é muito interessante você ver o Constantine, que é um personagem fumante clássico, abandonando o cigarro e indo pro chicletinho. E eu acho isso é uma cena muito interessante de ver e foi muito corajosa, né? Sim. Pode estar passando o tempo que for, sabe? A hora que for que estiver passando o filme, eu vou parar. Se eu puder assistir, eu vou assistir até o final, porque eu gosto das cenas, eu gosto das resoluções, dos personagens secundários, que é uma das coisas que eu mais gosto em mídias, em qualquer produção. Eu gosto muito de personagem secundário. E o Papa Midnight, no filme, ele é muito bem feito. É uma baita adaptação também, que o Papa Midnight no quadrinho é completamente diferente e tão interessante que ganhou até um spin-off. Né? Ele tem ali uns seus próprios 4 quadrinhos ali, sua sériezinha curta, que é muito boa.
Eu acho que é uma das melhores spin-offs ali do Hellblazer. Então, a inclusão dele ali é feita de uma maneira muito, muito boa. O ator é muito bom, ele é o Jaimon Hanson. Eu acho que é assim a pronúncia, provavelmente não é, mas enfim. Não, é assim, é um nome difícil de pronunciar. E eu acho que Constantine eu já falei demais, eu gosto pra cacete do quadrinho, gosto do filme também, então enfim. Esse é o filme aí mais antigo que eu tenho pra falar. Qual que você tem aí? Ah, tem também o Star Wars, né, cara, que fez aniversário recentemente. O Império Contra-Ataca. Tá aí também na roda. Sim, esse eu acho que a gente poderia aguardar, porque a gente vai continuar a série de falar sobre Star Wars, de fases do Star Wars. E daí quando a gente falar da trilogia original, a gente pode falar melhor do Império Contra-Ataca, mas vamos deixar aqui registrado que a gente lembra que Sim. em 2020 o Império Contra-Ataca fez aniversário de 40 anos, cara. 40 aninhos. 40 anos. É de 80 o Império Contra-Ataca? É de 80. Caralho, velho. Ele é um dos melhores filmes, né, de Star Wars, e 40 aninhos. Acho que vale então a gente mencionar, a gente fez um podcast inteiro dedicado à Sexta-feira 13. Que Sim. em 2020 fez aniversário também de 40 anos. Então, se vocês quiserem ver a gente conversando lá com o Maxon, que é o especialista assim do cenário de terror aqui no Brasil, então dê uma olhada lá se vocês quiserem uma conversa mais aprofundada. Eu vou falar aqui alguns filmes, que a gente tem uma lista aqui dos filmes que fizeram aniversário. E, na verdade, um dos que motivou a gente a fazer esse podcast, pelo menos pelo que eu entendi, foi o primeiro filme do X-Men, que fez 20 Sim. anos. Eu Cara, acho faz que 20 anos. é um filme que tem 20 anos e ensinou tanto fazer filme de herói, né, cara? Foi, assim, a indústria hoje deve muito a esse filme. Sim, a Marvel. Aliás, poucas pessoas sabem, mas o Kevin Feige foi produtor do primeiro X-Men. O Kevin Feige, pra quem não sabe, é aquele produtor é o chefão da Marvel no cinema. Se você acha que são os diretores que decidem as coisas, você tá enganado. Quem decide é o Kevin Feige. E um dos primeiros trampos dele foi o X-Men. O Bryan Singer. A gente tenta. Não, a gente chama ignorar, né? O Bryan Singer, ele foi acusado de várias coisas, várias pessoas acusaram ele de fazer umas coisas bem ruins e tudo mais. Querendo ou não, o X-Men foi um filme que ele fez que é muito importante nos dias de hoje. Foi o filme que lançou a carreira do Hugh Jackman. Hugh Jackman um dos atores mais conhecidos da atualidade, começou lá com o X-Men. E o elenco é muito engraçado, porque se você vê revistas Wizard, essas revistas de herói da época, eles faziam o elenco dos sonhos, de quem seria o Professor Xavier, quem seria o Magneto. E algumas dessas listas mencionavam atores que realmente apareceram no filme depois. Era um consenso de que o Patrick Stewart tinha que ser o Professor X. Não tinha como, né, cara? Eu acho que ele casa perfeitamente com o papel. Não tinha como ser diferente. Mas você acha que o Magneto ele poderia ter sido outro além do Ian McKellen? Ah, não. O Ian McKellen, ele é excelente, sabe? Porque o Magneto, ele é um personagem que ele acha que ele tá certo, assim, e ele tem um pouco de pompa. Ele é um pouco egocêntrico, sabe? Ele vê a causa como justa, ele vive pela causa, mas ele tem um pouco de egocentrismo. Ele tem um pouco de pompa na maneira que ele fala. E o Ian McKellen transmite isso de maneira excelente, sabe? Você lembra se foi criticado pela escolha de roupa, por aquele couro pretaço, assim? Foi, eu lembro que a galera. Eu lembro que a galera nunca gostou do estilo meio paramilitar dos X-Men. Eu também nunca fui muito fã. Eu sempre gostei das roupas coloridas, que cada um tinha um uniforme diferente. E os filmes nunca conseguiram transmitir isso. Eu acho que o mais perto disso foi a Primeira Classe e o Fênix Negra. Mas na época do Fênix Negra, tipo, já tava foda-se, né? Você consegue imaginar alguma outra pessoa fazendo Wolverine? Cara, eu consigo imaginar.
Eu acho que o caso do Hugh Jackman é foda, cara, porque vamos combinar, o Hugh Jackman ele incorporou o Wolverine, mas você consegue fazer um Wolverine mais fiel dos quadrinhos. Primeiramente que o Hugh Jackman é gigantesco. Ele tem, acho Sim. que, 1,90 m, 1,80 m, ele é gigantesco. E foi crescendo a cada filme, né? Ele foi crescendo, cara. Do- Ele No último parecia que filme era ele tá feito gigante. Ele parecia que era feito de mármore nos últimos filmes. Sim. Mas se você pegasse um ator, acho que mais carrancudo, assim, mais baixinho, eu acho que daria pra fazer um bom Wolverine. Mas enfim, é isso aí. É que o filme do X-Men. É. Mas eu gosto do primeiro X-Men. É um. Eu não vejo como. Eu não vejo nem como um filme hoje em dia, eu vejo mais como um marco, assim, para filmes de herói. Porque se você pensar, é uma história bem simplesinha. Os, os pilares para fazer um filme muito melhor que o X-Men 2 estavam sendo postos lá. Eu não gosto muito do fato deles terem focado tanto na vampira, não por causa da personagem, não por terem focado uma personagem feminina, mas é porque eu não acho que a atriz é boa. A Anna Paquin, Anna Pasquin, não sei. Vocês decidem qual que é o nome dela. Eu acho que ela tem uma cara muito de morta, sabe? Eu Tanto acho é que ela ficou até meio esquecidinha, né, no restante dos filmes. Ela ficou meio apagadinha, sei lá, não sei se foi pela atuação, se foi pela própria atriz. Porque as adaptações, eles comeram algumas características dos heróis, né? Então, você não vai ter uma vampira voando forte pra cacete por aí, né? E você só vai ter uma menina que consegue pegar suas memórias e isso eu acho que não tem apelo, né? Quem vai ver filme de herói quer ver a porrada. E quando faltou a porrada na vampira, eu acho que meio que o pessoal meio que enjoou. Sim, eu sentia que o Bryan Singer, ele queria emular a relação que o Wolverine tinha com a Lince Negra, que no futuro foi interpretada pela Ellen Page no X-Men 3, mas ele É queria verdade. emular essa relação, isso, ele queria emular a relação que o Wolverine tem com a Lince Negra através da vampira com o Wolverine. E seria muito legal se a vampira tivesse a personalidade que ela tem nos quadrinhos. A vampira, nos quadrinhos, é super invocada, ela é Uhum. super proativa, sabe? Ela não aceita desaforo de ninguém, ela é até mesmo meio agressiva às vezes. Seria muito legal, tipo, esses dois cabeças quentes batendo de cabeça um com o outro. E daí no final do filme eles se tornarem amigos próximos e tudo mais. Mas eles fizeram uma vampira morna, passiva, que. Quase Sabe, como a Donzela em Perigo, né? Que é basicamente o filme leva a entender isso. ela vira isso no final do filme. Tipo, ela vira uma ferramenta para o plano do Magneto de transformar todo mundo em mutante. Então acho que foi um desperdício de Vampira, que ela é uma personagem excelente. Tipo, acho que eu só gosto mais da própria Lince Negra do que da Vampira. Seria muito legal se o Bryan Singer tivesse tomado um caminho diferente. Sim. Eu tô com vontade, vou rever esse filme esses dias. Pra me relembrar. As pessoas não falam muito, mas eu gosto muito da música tema dos X-Men. Não dos desenhos. Mas a do filme também é muito boa. Vou botar na trilha aqui. É muito legal, sabe? Ela transmite aquela sensação de extraordinário, do desconhecido, assim. É isso que os X-Men eram, sabe? Eles tinham essas aventuras pelo desconhecido, que eles iam pro espaço e tudo mais. Transmitia muito a vibe que é os quadrinhos dos X-Men. Eu não lembro quem é a pessoa que compôs, mas todos os filmes do Bryan Singer, ele toca alguma versão dessa música tema do primeiro filme. E eu sempre gostei muito. Mas eu queria puxar outro filme de herói, a gente tá falando só de filme de herói, mas eu queria puxar um que eu gosto muito até hoje, que é o Batman Begins. Batman Begins faz 15 anos. Cacete. Foi lançado lá em 2005, foi o primeiro filme dessa trilogia que o Christopher Nolan fez. Muita gente não lembra, né? O pessoal lembra só do Cavaleiro das Trevas, por motivos óbvios, né? Por causa do Coringa. É um filme muito superior, o Cavaleiro das Trevas. Mas o Batman Begins por si só funciona muito bem. Ele é baseado fortemente no ano 1 do Frank Miller. Ele tem um estilão. É engraçado, né? Porque ele parece muito mais parecido uma história em quadrinhos do que o Cavaleiro das Trevas. Mas o Cavaleiro das Trevas ele é muito mais um thriller policial.
Enquanto o Batman Begins tem todo aquele negócio do metrô, de ter uma arma secreta que vai espalhar o gás do medo na cidade inteira. E é engraçado você ver que o Christopher Nolan ele não se sentia muito seguro, então ele pegava um pouquinho mais de elementos de quadrinhos para inserir no Batman Begins em relação ao Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas ele já era mais seguro do seu estilo dentro do universo, então ele deixou uma coisa mais urbana, uma coisa mais de corrupção de policiais, de moralidade e tudo mais. É um filme melhor, mas o Batman Begins tem esse fato curioso dele parecer mais um filme de quadrinhos do que os conseguintes. Né, eu vou ser honesto aqui, e eu não vi tantas vezes o Batman Begins, e eu não recordo muito bem como filme, né? Eu preciso rever. Mas eu lembro de uma cena muito interessante que é o Batman dentro do carro com uma arma na mão, jurando matar, acho que era o Falcone? Eu não lembro agora. Acho que era o cara que matou os pais dele. Tava em tribunal. Eu não lembro da cena em si, mas eu lembro desse conflito, sabe? Dele decidindo não usar a arma e, sei lá, atuar de uma forma diferente. Essa cena me ficou marcada, mas eu vou rever o filme para ter uma base melhor. Só que, assim, eu tô lembrando agora de um outro filme, falar bem rapidinho dele, que fez 10 anos que eu tive a pior vergonha no cinema que eu entendo por gente, sabe? Da minha vida, que foi quando eu saí soluçando, mas soluçando mesmo, de tanto que eu tava desidratando no final de Toy Story 3. Cara, já faz 10 anos. 10 anos. Faz 10 anos já. E assim, não tem como esquecer da situação que tava bem complicada na época. E é um filme que se eu vir 10 vezes o Toy Story 3, eu vou chorar 10 vezes. Porque eu não consigo, cara. É um tipo de filme que mexe muito. Quem eu troquei ideia já sabe, eu tenho o meu Woodyzinho ali com o Dioguinho escrito debaixo do pé. Eu gosto muito do filme, da série inteira. Eu fiquei apaixonado quando eu vi pela primeira vez. E quando encerrou, né, em teoria, né, quando encerrou ali no 3, foi de uma forma tão pessoal pra mim, que fazer 10 anos é uma coisa muito interessante, porque foi um fechamento de um ciclo ali pra mim. Então, acho que vale mencionar aqui bem rapidinho que Toy Story 3 já faz 10 anos, cara, muito tempo. Quem não chorou no final de Toy Story 3 ou tá morto por dentro ou é nazista. Sim, não, uma galera, sabe? Eu lembro do filme no cinema, mas tem uma galera chorando. E, né, mas mesmo assim tava sentado, o cinema já ligado, sabe? Luz acesa e solução horrível. Complicado até de lembrar. Ah, foda, eu chorei bastante também. Acho que os últimos 20 minutos finais não parava de chorar. Foda. Alguns outros filmes, passando rapidinho, na verdade o Star Wars Episódio 3 também fez aniversário. Fez de 15 anos. Ah, sim. Os Suspeitos do Bryan Singer que eu citei fez 25 anos também. Caralho, faz muito. Duro de Matar 3, o último Duro de Matar bom. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O menos ruim. Eu gosto. Eu assisto a trilogia assim tranquilamente. É com Samuel Jackson, né? O Jeremy Irons é o vilão. O Coração Valente também fez 25 anos. Batman Eternamente. Puta, agora que eu percebi, foi um intervalo de 10 anos de um filme do Batman para outro. Eu não vou ficar descendo o pau nesse filme, porque em respeito ao Joe Schumacher, que faleceu recentemente. Sim. Mas caiu o registro, fez 25 anos. Coisas legais, não vou mentir, tem coisas que eu acho legais. Mas com certeza não é o meu filme do Batman favorito. Mamilos! São polêmicos. Mamilos. Teve o Airplane, né? Que é o Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu, que também tá bem velhinho, fez 40 anos esse ano. E é um filme que eu revi recentemente e eu ri pra cacete. Sabe? Eu acho que é uma comédia imbecil, mas é muito, muito divertido de ver. A rede social, Quanto tempo? 10 anos.
Caraca, 10 anos a gente via que o Zuckerberg era um babaca. Sim. E a origem, eu queria só mandar meus dois últimos, que é A Origem, que é um dos meus filmes favoritos. Acho que é o melhor filme do Nolan até agora, que ele conseguiu equilibrar aqueles conceitos, aqueles conceitos meio complexos dele, que ele adora fazer, que nem o Interestelar que ele fez, mas não fez tão bem como Na Origem. E Psicopata Americano. Psicopata Americano, que a gente tava falando do Christian Bale, foi naquela época que o Christian Bale ficava magro, ficava forte, ficava gordo. E, né, no Psicopata Americano ficou gigantesco para ele fazer um empresário psicopata que. E ele tem surtos psicóticos durante o filme, ele tem umas cenas muito legais. A cena que todo mundo lembra, a cena do cartão. A cena que ele começa a ficar suando frio, assim, de nervoso, porque ele viu um cartão que era mais bonito que o dele. É um retrato muito. É uma hiperrealidade, assim, né? Mas é um retrato bem interessante de como era a vaidade desses yuppies dos anos 80, sabe? Sim. De como era tudo frívolo, de como era tudo superficial e tudo mais. E é baseado no livro. O livro é muito pesado. Eu não recomendo muito para quem tem estômago fraco, que tem cenas de crianças sendo mortas, necrofilia e tudo mais. Ô, O porra. filme já é bem pesado, mas eles aliviam muitas coisas. Gente, a gente vai ficando por aqui. Nós não falamos de todos os aniversários, mas a gente falou daqueles que mais marcaram a gente. Foi uma conversa boa, a gente falou de alguns filmes aí que a gente nem lembrava que faz tanto tempo que foram lançados, a gente se sentiu um pouquinho mais velho, mas foi bem legal da gente relembrar eles. Sim. Então, só reforçando aqui, pessoal, o recado do Caio. A gente vai ficar 2 semaninhas, vai ficar ajeitando algumas coisas, dando um ajeito ali, apertando um parafuso, soltando outro. Então, logo a gente tá voltando de uma maneira um pouquinho diferente. E enfim, Mas enquanto isso, Diogo, diga. onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, queira encontrarmos lá nas redes sociais, twitter.com/ngameplus, ou então se você for lá na barra de busca, botar @ngameplus, a gente está lá também. E principalmente a gente está lá no YouTube, youtube.com/ngameplus. A gente tem lá, tem lives, tem gameplays, o New Game Pocket está lá também. Então se inscreva, torne-se um patrocinador, isso ajuda pra caramba o canal a crescer e tudo mais. E é isso, escuta a gente. Isso aí, galera. Recadinhos da paróquia de Telegram, em que eu, o Demartini e mais uma galera super legal, a gente fica falando um monte de borracha. Tem sorteios de keys de jogos, sorteios de Game Pass, em sorteios gerais, em que todo mundo pode participar. Quem é patrocinador tem mais chance de ganhar, além, é claro, do já conhecido sorteio mensal, em que 2 pessoas escolhem o gameplay que o Demartini vai fazer no mês. Esse mês, se não me engano, os escolhidos foram o René e a Heloísa, e já teve o gameplay do Fallout New Vegas, que eu sinto que o Demartini não gostou muito, mas faz parte, né? E é isso aí, torna um patrocinador e ajude o NGP a crescer. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais o New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!